Bem-vindo, bem-vinda ao Dojo 15K. Tá? Muito bem-vindo a essa terceira aula do Dojo 15K, onde se você não assistiu a primeira, não assistiu a segunda, não se preocupe, eu vou te mandar todos os links, tudo certinho para você assistir, e também aqui nessa página tem um link para as outras aulas, né? Você pode ir lá e assistir. Não vai agora, assiste primeiro essa aula, depois você vai lá, assiste a primeira, assiste a segunda, eu vou estar te mandando os links dos PDFs, né, dos e-books, de todo o material que a gente já falou aqui nessa jornada do Dojo 15K, tá ok? Fique tranquila que você vai ter acesso a isso tudo, tá? Se você não me conhece, eu sou Roberto Brasileiro, fundador e criador do métodoagil.com, um portal aí, vamos falar assim, de distribuição de conteúdo sobre agilidade, né? Onde eu compartilho esses mais de 10 anos de experiências que eu tenho de gestão, de metodologias ágeis, formação de time, formação de pessoas, né? E o grande propósito é o quê? O meu grande propósito é te ajudar a liderar transformações dentro de organizações. Por quê? Porque se a gente transforma as organizações, a gente já se torna cada vez mais competitivas e isso gera um país melhor, uma economia melhor, uma empregabilidade melhor, enfim, isso só traz benefícios para o nosso dia a dia, tá ok? Esse é o meu propósito, é por isso que eu faço eventos como esse aqui do Dojo 15K. O Dojo 15K, que é um evento onde eu vou te mostrar como se tornar um Agile Coach ou uma Agile Coach faixa preta. O que é esse Agile Coach faixa preta? O Agile Coach faixa preta é aquele Agile Coach que ganha acima de 15 mil reais por mês. Tá? Se você pesquisar, você vai ver que o salário médio de um Agile Coach é 11 mil reais. Né? Mas se você assistir a primeira aula, você vai entender por que 15 mil reais. Porque eu não quero que você seja um ou uma Agile Coach da média. Eu quero que você extrapole essa média. Eu quero que você esteja à frente disso. Assiste lá a primeira aula no final dessa aqui, que você vai entender qual é o racional por trás dessa questão dos 15 mil reais e aonde que está esses 15 mil reais e até como é o Agile Coach faixa preta que essas empresas buscam. Né? Então, isso a aula 1 dá uma base muito legal. Mas esse é meu objetivo, te fazer encurtar a sua jornada até os 15 mil reais por mês ou mais, tá ok? E nessa aula aqui eu vou estar te mostrando como evoluir como um Agile Coach. Tá? Eu vou te mostrar como um mapa de como fazer uma transformação dentro de uma organização e como esse mapa garante a sua evolução dentro do papel de Agile Coach. Isso é o que você vai ver aqui nessa terceira aula aqui do Dojo 15K. Vou te mostrar isso no detalhe, como você faz cada etapa, como que cada etapa vai contribuir para a sua evolução como Agile Coach. E na última aula eu te mostrei que eu não quero ficar só no conteúdo de graça. Não que o conteúdo de graça seja ruim, pelo contrário. Esse Dojo 15K aqui, eu poderia cobrar por ele. Eu poderia cobrar. O conteúdo que eu estou entregando aqui é um conteúdo de alta qualidade. É o que eu falei, né? A gente subiu a régua aí da qualidade dos conteúdos sobre agilidade, sobre Agile Coach, né? Só que eu não quero ficar só nisso aqui. Eu não quero ficar só nessas aulas, só nesses PDFs. Eu quero extrapolar, né? E na última aula eu te contei o que eu vou fazer. E eu vou te repetir aqui para você ter certeza, para mim ter certeza também que você vai se comprometer com isso, tá? Eu quero te entregar, além disso tudo, uma mini mentoria grátis, totalmente gratuita, via WhatsApp, via áudio. Você vai ver que não é robô, que não é ajudante, que não é ninguém, que sou eu que vou estar ali gravando esse áudio para você, né? Te sugerindo quais os próximos passos você tem que dar, né? Ou que você pode dar para alavancar ainda ou encurtar a sua jornada para se tornar esse Agile Coach faixa preta que ganha aí acima de 15 mil reais. Só que eu não consigo adivinhar como é o seu momento. Eu também não vou ter tempo, eu queria muito, mas eu não vou ter, de te entrevistar e de entrevistar as mais de 600 pessoas que estão inscritas nesse evento, né? Ou seja, eu não consigo fazer isso. O que eu vou ter que fazer é o seguinte: no final da segunda aula eu te mandei um formulário. Esse formulário é a sua visão, é sobre você. Você vai responder o seu momento de carreira, algumas informações sobre o seu emprego, algumas informações sobre você, né? E também vai me falar quais são seus desafios, quais são seus objetivos, né? Uma série de perguntas onde eu vou conhecer o seu momento atual, né? E no final da aula de hoje, eu vou estar, assim que acabar a aula, você vai receber seu e-mail, um e-mail aí com um link para um segundo formulário, que é onde eu vou pedir para você, vou te fazer algumas perguntas sobre Agile Coach.
né? Ou seja, eu vou pegar a sua percepção sobre esse profissional. E aí, no momento que eu juntar essas duas visões, eu vou ter condições de olhar, de ler, de entender e falar, poxa, olha, vou usar alguns nomes aqui como exemplo. Olha, a Paula, ela precisa disso e disso e disso. Poxa, o Guilherme, ele precisa disso e disso e disso. O fulano ou a ciclana precisa disso e disso e disso, né? Para fazer. E aí eu vou te mandar esse áudio via WhatsApp. O WhatsApp é o meu WhatsApp pessoal, inclusive. Tamanha confiança e comprometimento que eu vou ter com você, né? Só que o ponto é, eu preciso que você se comprometa. Eu preciso que você vá lá, abra os formulários, preencha os formulários da melhor maneira possível. Você precisa fazer isso da melhor maneira possível. Porque quanto mais qualidade tiver na informação que você colocar, melhor. Né? Então você vai lá, preenche, não precisa de correria, porque eu não vou selecionar os que primeiro responderem. Não, eu vou sortear essas pessoas, né? E sorteando essas pessoas, eu acho que é mais justo para te dar o tempo de preencher isso da melhor maneira possível, para te dar o tempo de preencher isso de uma maneira tranquila e com muita qualidade, tá ok? Só que é o ponto, tá? Só vale até domingo, 8 horas da noite. Depois de domingo, 8 horas da noite, acabou, não tem mais jeito. Então, é o seguinte, preenche, não deixa para depois, porque quem deixa para depois não preenche. Esse é o grande histórico, né? A gente tem mais vídeos salvo e podcast salvo na nossa lista do que assistido. Por quê? Porque a gente sempre deixa para depois. Então não deixa essa oportunidade passar, tá? Ah, eu não tenho o link do segundo formulário. Fica tranquilo, no e-mail de hoje vai o link dos 2 formulários, tá ok? Fica tranquilo, todos os links, tudo que teve no Dojo 15K você vai receber. Você vai receber todos os PDFs, você vai receber todos os links das aulas, tudo certinho. Você não vai ficar sem nada. Fique tranquilo, tá? Ponto importante, pré-requisito. Para você ganhar a mentoria, a mini mentoria grátis, vamos falar assim, você precisa responder os 2 formulários. Para você ganhar o certificado, receber, na verdade, o certificado de participação no Dojo 15K, não é só assistir as aulas, você precisa também o que? Preencher os 2 formulários. E aí sim, eu te envio esse formulário, esse certificado, tá ok? Então, quero ver o seu comprometimento com a sua carreira, eu quero ver o tanto que você se compromete com ela para podermos seguir em frente. Antes de a gente entrar no conteúdo de hoje, eu queria revisar rapidamente o que eu falei tanto na aula 1 quanto na aula 2, para você não ficar um pouco perdido aqui. Às vezes eu vou falar alguma coisa, poxa, eu falei isso na aula 1, falei isso na aula 2 e você pode ficar um pouco perdido. Na primeira aula, né? Na primeira aula eu te mostrei o que é um Agile Coach faixa preta. Eu te mostrei naquela aula uma pesquisa que eu fiz com mais de 50 vagas de Agile Coach, onde, né, os soft skills são 2 vezes mais relevantes do que os hard skills. Soft skills como comunicação, relacionamento, estimular uma cultura, estimular novos comportamentos, né? Conduzir transformações, né? Esses soft skills as empresas buscam 2 vezes mais do que os hard skills. O que são hard skills? Hard skills é tudo aquilo palpável, aquele conhecimento que você sabe, né? Por exemplo, aquele conhecimento que você sabe que tem, né? E que consegue demonstrar. Por exemplo, certificações, conhecer Kanban, conhecer Scrum, né? Isso são hard skills, métodos, práticas, certificações. Soft skills é mais a maneira como você se comporta, a maneira como você interage com o ambiente. Então, as empresas, elas buscam 2 vezes mais, elas dão 2 vezes mais importância a soft skills do que hard skills. Inclusive, até fiz um desenho na primeira aula que é o seguinte: soft skills, né? Ele faz o quê? Ele habilita hard skills. Né? Ou seja, você precisa observar bem o ambiente, entender bem esse ambiente, estimular bem esse ambiente para saber se é o Scrum, para saber se é o Kanban, para saber se é Safe, para saber qual é o método ou prática que você vai utilizar através dos seus hard skills para conseguir colocar da melhor maneira dentro daquele contexto. Ou seja, soft skills habilitam ou potencializam hard skills. Fica com isso na cabeça e esse foi a grande lição. Eu te mostrei também, dentro da primeira aula, que você tem 5 pontos que você precisa fazer para se tornar um Agile Coach faixa preta, que você precisa ter, que você precisa agir, né? São eles: entender o problema,
ter um plano para resolver esse problema, engajar as pessoas, porque sem o engajamento das pessoas as coisas não saem, conhecer de negócio e ser respeitado. Quando você for assistir a aula 1, se você ainda não viu, eu exploro cada um desses pontos. Eu exploro cada um desses 5 pontos para você entender como que é um Agile Coach faixa preta. Além de tudo, ainda te mostro coisas que você não deve fazer. Lá na aula 1 eu te mostrei tudo isso. Ou seja, e na aula 2, né, eu já te mostrei o que as empresas esperam de um Agile Coach. Né? Foi uma visão inversa. Né? Primeiro eu te falei o que é o Agile Coach faixa preta e na segunda eu te mostrei o que as empresas esperam, o que o mercado espera de um Agile Coach faixa preta. Né? E nesse segundo foi um ponto muito esclarecedor que gera uma clareza muito grande, porque você entender o que as empresas e o mercado espera do Agile Coach é como se você tivesse o número da Mega Sena antes do sorteio. Né? Ou seja, você sabe o que você precisa fazer, você sabe quais são as informações que você precisa buscar para você se tornar, né, esse Agile Coach, esse ou essa Agile Coach, que é, sem dúvida nenhuma, uma grande referência no mercado, o Agile Coach faixa preta. São 4 pontos, né? Eu falei muito do que você tem que dominar o conceito do Agile Coach, né? Eu falei muito de você conseguir criar essa rota de transformação e garantir a evolução contínua e que deve ser capaz de construir um time. Né? Então são esses 4 pontos onde eu te mostro tudo e ainda te falei sobre a autonomia. Você vai se lembrar, se você assistiu a segunda aula, contei até um pouquinho da história do Karate Kid, né? Que é o grande motivador de tudo isso aqui, do Dojo 15K, de Karatê, de faixa preta. Né? Por quê? Porque o Karate Kid é sem dúvida nenhuma um dos grandes exemplos de que a autonomia sim ganha jogo, a autonomia sim forma time, a autonomia sim vai te dar a faixa preta. Tá, ok? Então, se você for lá, eu extrapolo e entro no detalhe de cada um desses itens e principalmente da autonomia. Ou seja, o Agile Coach que o mercado espera é o Agile Coach que tem muita autonomia. E no conteúdo de hoje eu vou te mostrar como evoluir como um Agile Coach. Né? Como que você faz essa jornada, traça essa jornada de Agile Coach. E um ponto importante antes de você entender isso tudo, um Agile Coach, ele não evolui passo a passo. Um Agile Coach, né? Olha só, Agile Coach, ele não evolui step a step. O Agile Coach não faz isso. O Agile Coach, ele evolui dessa maneira. Ele evolui iterando, ele evolui não foi boa, ele evolui empiricamente. O Agile Coach, ele evolui, o que eu chamo, em vez de ser passo a passo, aqui é um passo, aqui é um passo, em vez de ser passo a passo, ele evolui o que? Experiência a experiência, experiência a experiência, ou seja, ele não existe uma sequência de evolução do Agile Coach. A base da evolução do Agile Coach, anota essa que essa é muito importante para você. E ó, antes de eu falar o que é, ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Pode procurar na internet, pode procurar em tudo. E aí você deve estar pensando, poxa, então por que é só o brasileiro que sabe isso? Não, não sou só eu que sei isso. Não sou só eu que sei isso, tá? Isso vem daqui, ó. Isso vem do meu campo de batalha, isso vem do dia a dia. Tá? O Agile Coach, ele não evolui passo a passo, tá? Se alguém algum dia te falar que ele evolui, primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, sabe? Ele pode evoluir, sim, pode, só que isso torna a jornada do Agile Coach mais lenta, isso torna a sua jornada muito mais lenta. O meu objetivo aqui não é tornar a sua jornada mais lenta, o meu objetivo aqui é te mostrar como você acelera, como você, não é nem acelera, como você encurta de maneira inteligente e eficaz a sua jornada para se tornar um Agile Coach faixa preta. E por isso que você tem que anotar essa. O Agile Coach, ele não evolui passo a passo, ele evolui experiência por experiência. O Agile Coach, ele evolui empiricamente, tá? O conceito de empirismo, né, que está muito dentro do Scrum, e ele fala o seguinte, ele fala que todo aprendizado vem da sua experiência. Ou seja, você tira o aprendizado da sua experiência. Tá? É isso. E o Agile Coach é do mesmo jeito. Ou seja, Agile Coach que evolui é aquele Agile Coach que faz o quê? Que coloca em prática.
né? Na verdade, o Agile Coach, eu vou até escrever isso aqui, ó. Você, como Agile Coach, você tem que fazer, sabe o quê? Você tem que parar de aprender. É muito contraintuitivo isso que eu tô te falando, tá? Aqui, ó, o Agile Coach, ó, Agile Coach, eu vou escrever de novo. Ele tem que o quê? Parar de aprender. Que é aprender. E o quê? E começar a fazer. Tá? Então, o Agile Coach, ele tem que parar de aprender e começar a fazer. Aí você deve estar pensando, poxa, peraí, brasileiro. Você está dando uma aula aqui, eu tenho que parar de ver essa aula? Eu tenho que parar de ver essa aula e começar a fazer? Né? Basicamente, o que eu estou querendo te falar é o seguinte: você tem que parar de acumular muito conhecimento teórico e começar a acumular experiências práticas do seu dia a dia. Né? Só que o grande ponto é o seguinte, que muita gente trava nesse ponto. Né? Como que eu começo a ser um Agile Coach ou um Agile Coach se eu não sei como fazer? Se eu não sei como andar? E é por isso que eu quero te mostrar esse mapa da transformação. Por quê? Porque se você seguir esse mapa da transformação 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1000 vezes, você, a cada vez que você rodar esse mapa da transformação, cada vez que você rodar esse mapa da transformação, uma nova experiência ou novas experiências você vai estar o quê? Acumulando. Então você tem, olha, hashtag não mimimi, para quem me conhece é quando eu falo direto. Você precisa parar de aprender a acumular conhecimento teórico e começar a ir para a prática. Você precisa pôr a mão na massa, você precisa começar a fazer. Se você começa a fazer, você sim vai se tornar um grande Agile Coach ou uma grande Agile Coach no mercado. Vai sim, não vai parar só no Agile Coach, você vai extrapolar isso. Tá? Comece a olhar para as pessoas que são grandes referências no mundo. No mundo. Os grandes nomes do mundo, seja de agilidade, de empreendedorismo, de marketing, enfim, de tudo. São pessoas que mais fizeram do que aprenderam. Tá? São pessoas onde a balança do aprendizado e da experiência, ela está equilibrada. Ela não está mais para o aprendizado e menos para a experiência. Né? Então você tem que começar a equilibrar essa sua balança de aprendizado e experiência. Você tem que começar a fazer, você tem que começar a literalmente a aprender experiência prática. E não tem outro jeito, eu vou repetir de novo, galera, não tem outro jeito de você evoluir consistentemente como Agile Coach. Não existe outra maneira. Você só evolui como Agile Coach de uma maneira muito consistente, de uma maneira muito direta, de uma maneira que sim vai dar muito resultado se você parar de aprender e começar a fazer. Tá? Você precisa gerar experiências, você precisa criar o quê? As suas teorias, você precisa criar as suas práticas, você precisa criar os seus conceitos. Você precisa criar isso. Isso que eu estou fazendo aqui hoje com você é te entregar um conceito que eu criei, um conceito que eu vi em prática funcionando. Né? Se você viu lá na primeira aula, eu fiz 2 dias de curso de Scrum há mais de 10 anos atrás e no terceiro dia, né, no primeiro dia, no dia 1, sequente isso, eu já estava querendo aplicar, eu já queria fazer tudo. Ou seja, eu já tive grandes experiências ali no começo. Ah, fiz errado? Fiz, lógico que eu fiz errado. Lógico que eu errei, todo mundo errou, mas se você não errar, você não aprende. Então você para de acumular a teoria e começa a colocar em prática. Só que para colocar em prática você tem que fazer de uma maneira estruturada. E é isso que eu quero te mostrar aqui hoje. Eu quero te mostrar minimamente aqui como que você constrói um mapa para você conseguir o quê? Iterar e ter cada vez mais experiências. Então o que eu vou te mostrar aqui hoje ninguém te mostra. Ninguém te mostra. Eu vou te mostrar de uma maneira muito prática isso. E para você ter um pouquinho de noção disso, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto vale 10 anos da sua vida? Quanto vale 10 anos da sua vida? Né? É muito. É imensurável isso. Né? E é isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Eu vou colocar à sua disposição 10 anos da minha vida, 10 anos de experiência nesse momento aqui, tá? Por quê? Porque essa maneira de pensar sobre o Agile Coach é resultado de uma maneira que eu estruturei meu pensamento de 10 anos. De mais de 10 anos, na verdade, né? Comecei com agilidade lá em 2008. Então,
é uma maneira estruturada de enxergar toda essa experiência. Eu vou colocá-la aqui à sua disposição de uma maneira um pouco estruturada para você entender como é esse mapa, né? Esse mapa aí para você fazer essa evolução, para você colocar em prática, né? Isso e ganhar cada vez mais experiência, tá? E vou ser muito sincero, são 5 passos, são 5, né? Não são passos, né? São 5 etapas, são 5 pontos que você tem que fazer para você começar a estruturar cada uma dessas experiências ou cada um desses ciclos aqui que você precisa. Perceba que cada um desses ciclos vai te tornar cada vez mais experiente, vai te proporcionar tirar e criar os seus próprios conceitos, tá? O primeiro ponto que eu queria trazer aqui para você é o seguinte: conhecer. Você precisa, né, conhecer o que? As responsabilidades do Agile Coach e o que ele não deve fazer. Tá? Esse é um dos principais pontos, tá? Você só vai conseguir evoluir bem como Agile Coach se você conhece bem o papel do Agile Coach. Ou seja, você precisa dominar o que faz um Agile Coach. Perceba que para você dominar o que faz um Agile Coach é simplesmente você entender o que é o papel. Né? Você precisa entender o que é esse papel, quais são as responsabilidades desse papel, entender que responsabilidade não é lista de atividades. Você precisa ter clareza do que ele não deve fazer. Né? Por exemplo, um Agile Coach, ele não deve ser babá de um Scrum Master, ele não deve ser babá de um PO. Né? Um Agile Coach, ele não está ali para isso, ele está ali para muito mais que isso. Né? E principalmente, né, você além disso, você precisa saber quais são as habilidades que esse Agile Coach precisa desenvolver. Né? Falei muito disso na primeira aula, por isso a revisão. Né? Falei muito disso na primeira aula, falei um pouco disso na segunda aula, quais são as habilidades, quais são as responsabilidades que ele tem que desenvolver, o que ele tem que fazer para se tornar e cada vez mais masterizar o papel do Agile Coach. Né? E você precisa, né, ser literalmente responsável por algumas coisas que devem acontecer dentro da organização, mas que não necessariamente você precisa o quê? Fazer. Ou seja, você precisa também, dentro do papel do Agile Coach, formar pessoas. Né? Então, conhecer as habilidades do Agile Coach, conhecer as responsabilidades do Agile Coach, vamos falar assim, é o primeiro ponto, é o primeiro grande ponto. Né? Vamos falar assim, ó, vou enumerar um ponto aqui, mas pessoal, de novo, não são passos, não são etapas, são pontos que você tem que fazer para iterar em cada uma daquelas experiências, né? E aí, na hora que você fizer a primeira iteração dentro daquela experiência, na hora que você rodar uma vez tudo isso que eu te passar aqui, você vai sair na segunda experiência entendendo, poxa, devia ter garantido que tal coisa acontecesse. Você já vai se ligar numa coisa que é, pô, essa aqui é uma responsabilidade do Agile Coach. Poxa, essa aqui é uma habilidade que faltou para mim. Isso aqui é algo que faltou para mim. Então você vai começar a se ligar. Poxa, eu errei nisso, vacilei nisso. Poderia ter feito isso melhor. Percebe que você vai, a cada experiência, você vai entendendo como fazer isso. Então a primeira é o quê? É sim o próprio papel do Agile Coach. Você tem que entender esse papel do Agile Coach. Vamos para a segunda. A segunda é o quê? Entender como habilitar a agilidade organizacional. Você precisa entender como isso acontece. Você precisa entender o que é habilitar a agilidade organizacional, né? O que é habilitar uma agilidade. Né? E o grande lance, dentro desse quesito tem um ponto muito importante. Que o ponto é o seguinte: toda organização contrata um Agile Coach porque ela quer ser ágil. Né? Basicamente é isso, né? Ela quer implementar os métodos ágeis, ela quer ser ágil. Né? Só que tem um ponto aí, né? Antes da gente implementar a agilidade, a gente tem que ver se a agilidade resolve o problema daquela organização. Então você tem que responder uma pergunta muito grande aí: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou implementando esse método? Por que eu estou fazendo essa iniciativa? Você tem que responder esse porquê, né? Entender o motivador dele. Sem esse motivador muito claro, essa iniciativa sua morre. Essa iniciativa não anda. É isso que acontece. O segundo ponto, você tem que pensar o que é habilitar essa agilidade. Né? Para pensar, né? Habilitar a agilidade é o seguinte: você normalmente tem uns times que rodam agilidade dentro das organizações. Né? Só que o time é ágil, né? A organização não. E acaba que esse time ele perde potência, vamos falar assim, porque tudo que está em volta dele é muito enrijecido, é muito quadradinho, vamos falar assim. E aí acaba que ele bate em vários o quê? Impedimentos organizacionais, que é o quê? Outra coisa que você precisa eliminar nessa jornada de habilitar a agilidade organizacional.
né? E isso é o grande ponto, né? Você só vai eliminar os impedimentos organizacionais conectando o quê? Estratégia com operação. Né? Fazendo com que aquele time execute exatamente o que a estratégia pense e fazendo que a estratégia enxergue exatamente o que aquele time está executando. Ou seja, habilitar a agilidade é uma arte. É uma arte onde você vai o quê? Potencializar o trabalho dos times. Então o segundo ponto é o quê? Habilitar a agilidade. Aqui, ó. Habilitar a agilidade. Esse é o segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto para a gente já começar a entender. Esse é o terceiro ponto, ele é crucial para qualquer iniciativa, para qualquer transformação, seja ela ágil, digital, seja qualquer que seja a transformação. Que é o quê? Aplicar a melhoria contínua de verdade, ou seja, a melhoria contínua ser algo cultural dentro da organização. Só que para você aplicar a melhoria contínua não é fazer uma retro, não é rodar uma dinâmica, você tem que entender os pilares da melhoria contínua. Você tem que entender como que você coloca a melhoria contínua em prática e isso estimula a colaboração entre as pessoas. Você tem que dar clareza de quais são as dores que estão sendo tratadas e por que cada dor está sendo tratada, né? Então, aplicar a melhoria contínua de maneira tornar a melhoria contínua uma cultura da empresa, um DNA, né, vamos falar assim, da melhoria contínua tem que acontecer naquela iniciativa. Ou seja, o 3 aqui, eu vou chamar aqui, ó, de DNA da melhoria contínua, tá ok? E vamos para o quarto ponto aqui. Qual seria o quarto ponto? Quarto ponto, e não menos importante, pelo contrário, é o que? Formar um time ágil. Só que para você formar um time ágil, você tem que começar a entender qual que é a essência de um time ágil. Já parou para pensar? É essência, não é característica, não é benefício, é essência. Por que um time ágil é diferente dos outros times? Né? Então você precisa entender essa essência, você precisa entender como ele evolui na linha do tempo. E sim, não é nem sim, não é a curva de Tuckman, é a curva de evolução de um time ágil. Né? Onde eu criei essa curva, eu identifico padrões de comportamento em determinados estágios de evolução de um time ágil e te mostro, e você tem que saber entender cada um desses padrões para você o quê? Tirar o melhor de cada fase daquele time. Né? Vai ter uma fase que aquele time vai ser um pouco menos colaborativo, vai ter uma fase que ele vai ser mais colaborativo e como que você pode atuar em cada uma dessas fases para tirar o quê? O melhor daquele time. Você precisa entender isso, né? Você precisa saber o quê? Empoderar as pessoas, né? Você precisa saber que essas pessoas precisam tomar decisões, essas pessoas precisam estar empoderadas, né? E entender como esse poder ou esse empoderamento impacta no trabalho delas no dia a dia. Isso é fundamental, né? Fundamental. E o principal, né? Que muito pouca gente pergunta, né? Eu vejo muita gente falando assim, como eu motivo pessoas, né? Só que o grande lance do Agile Coach aqui na formação de um time é como eu mantenho um time motivado, né? E esse é o cerne da questão. Você precisa disso, né? Ou seja, o quarto ponto é o quê? Formar times ágeis. Esse é o quarto ponto. E o quinto ponto, né, é o quê? Você precisa estruturar um plano. Como que você coloca todos esses pontos em andamento em paralelo? Como que você garante que você sabe o papel da agilidade, que você sabe o que é habilitar a agilidade, que você sabe como colocar a melhoria contínua como um DNA, como formar times? Ou seja, você precisa o quê? De um plano. E como rodar esse plano passo a passo, passo a passo. Ou seja, essas são, igual eu já falei, não são etapas, não são passos, isso aqui são momentos, né? São momentos que acontecem em paralelo, eles acontecem ao mesmo tempo. Ou seja, você precisa realmente entender cada um desses momentos no detalhe, né? E cada vez que você iterar com esses 5 pontos, você vai masterizar o seu conhecimento de Agile Coach, você vai masterizar como habilitar a agilidade organizacional, você vai masterizar como fazer melhorias contínuas de uma maneira cultural no DNA, você vai masterizar como formar times e você vai masterizar cada vez mais como construir planos extremamente consistentes. Isso é aprendizado empírico de uma maneira estruturada. Isso é aprendizado empírico de uma maneira estruturada, tá? Isso é
aprendizado empírico, né? Se você, o empirismo, né, a melhor maneira de definir o empirismo é quando você vai tomar um banho, né? Você vai lá, liga o chuveiro, às vezes a água está muito fria, você roda um pouquinho, esquenta, ficou quente demais, você vai pôr na mão, você vai sentindo ali, ou seja, você vai aprendendo no momento que você está ligando o chuveiro. É a mesma coisa aqui. Imagina se você já chega, liga tudo muito quente, você vai se queimar. Muito Agile Coach faz isso. Muito Agile Coach faz isso. Tenta ir muito, vou fazer assim, 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 assim. Ou seja, não tem uma estrutura, não tem uma maneira estruturada de pensar como fazer isso. Isso aqui, o estruturo, é uma maneira de você estruturar como você evolui como Agile Coach de maneira empírica. Poxa, tá muito vago isso que você está falando. É muito vago o que você está falando. Não está vago. É simples mesmo. Você precisa entender o que é Agile Coach, precisa entender o que é habilitar a agilidade, você precisa saber sobre melhoria contínua, você precisa saber formar times e ter um plano. Só que e assim não é no detalhe, né? Não é raso, de maneira rasa. Cada nova experiência ou iteração que você fizer, todos esses 5 pontos você vai evoluir consistentemente. Aquilo que eu já te falei, você precisa tirar as suas próprias conclusões, você precisa tirar os seus próprios conceitos, criar os seus próprios conceitos. A agilidade, ela passa a ser autoral nesse momento. Então ela é sua, você constrói a sua agilidade com base nas suas experiências. Não deixe que alguém coloque na sua cabeça conceitos que não são seus. Use e crie a sua experiência para aprender cada vez mais de maneira consistente. Isso aqui vai te mostrar muito como evitar alguns buracos do seu dia a dia. Muito Agile Coach, como já falei, pega uma estrada aí, tenta sair acelerando e cai em vários buracos. Então, esse é o ponto, Eu vou falar algo aqui que eu não iria nem falar, mas que eu tenho que falar. Tenha medo quando alguém te oferecer uma solução que seja fácil, que seja muito simples. Segue esse passo a passo que você vai chegar em tal lugar. Segue isso aqui que você vai chegar em tal lugar. Tenha medo, sabe por quê? Porque ser um Agile Coach ou uma Agile Coach não é fácil, não tem atalho para isso. Não tem atalho, gente. Não tem. Sabe? Esse é o hashtag no mimimi de hoje. Não é fácil, não tem atalho. Tem o quê? Tem a maneira inteligente de trabalhar. Tem maneira muito eficaz de trabalhar. E é isso que eu quero fazer aqui com você. Imagina só como seria se você tivesse hoje mais 10 anos de experiência prática na sua vida. Seria completamente diferente. Você teria uma visão totalmente diferente. E se eu pudesse te dar 10 anos em 30 dias? Você aceitaria? 10 anos de experiência em 30 dias. Para pensar, você aceitaria isso? Acho que as chances são grandes de você aceitar. As chances são bem grandes de você aceitar. Porque ter 10 anos de experiência em 30 dias parece bom demais. O lado bom disso é que existe um jeito de fazer isso. Mas pensa só, quanto custa 10 anos da vida de alguém? Quanto custa 10 anos da sua vida? É muita grana, Aliás, não tem dinheiro que pague isso. Essa é a grande realidade, Então, eu queria aproveitar o tempo aqui, esse tempo aqui dessa terceira aula, para te mostrar um pouquinho do Formação Agile Coach. Te mostrar como ele pode te ajudar a te dar 10 anos em 30 dias. É isso que eu quero te mostrar. Quero te mostrar um pouquinho da estrutura de como é o Formação Agile Coach, que eu vou abrir a segunda turma lá no domingo, não é nem hoje. Fica tranquilo, não vou te vender nada aqui. Nem quero te vender nada aqui. Só quero te mostrar como é possível você ter acesso a 10 anos de experiência durante 30 dias. E para te mostrar como é o Formação Agile Coach, eu vou te mostrar o Formação Agile Coach mesmo. Eu não vou ficar aqui falando de modo, não. Eu vou mostrar, olha só. Vou vir aqui, você vai ver a minha tela a partir de agora, nesse exato momento, você está vendo a minha tela, E aqui, esses aqui são os módulos, isso aqui é dentro do nosso, vamos falar assim, do nosso ambiente lá da Hotmart, lá mesmo, para você ver quais são as aulas. Olha, a primeira aula é o quê? O primeiro módulo é Decifrando o Agile Coach, Nesse módulo a gente tem essas aulas, a gente fala o que é o Agile Coach, quais as responsabilidades, habilidades fundamentais, as atuações, as disfunções do Agile Coach, muito do que não fazer. No
segundo módulo a gente fala de habilitando a agilidade, então a gente fala do porquê será, a gente fala do A3, a gente fala do fluxo de valor organizacional, a gente fala de conectar estratégia e operação parte 1, parte 2 e como remover impedimentos organizacionais. No terceiro módulo, olha só que legal, a gente fala o que é a melhoria contínua, pilares da melhoria contínua que ninguém fala, como criar clareza, calibrando a visão de uma organização, de um time, de um departamento, praticando a melhoria contínua, e eu mostro para você o Painboard aqui, que é a parte 2 desse praticando a melhoria contínua. O Painboard é um Canva que eu mesmo criei de melhoria contínua, que estimula a colaboração, estimula a visibilidade, né? Estimula muito. Aqui ó, no módulo 4, e o maior módulo e mais denso, a gente tem aqui a formação de times ágeis. Então a gente fala da essência do time ágil, como evolui um time, como escolher bem os papéis, né? Como escolher bem os papéis, e aqui é uma ferramenta, a parte de um skill mapping, né? Aqui ó, tá aqui o nome, ó, eu te mostro, ó. Skill mapping, né? Uma ferramenta aqui para você mapear e ver o fit de papel versus pessoa, como empoderar os times, como desenvolver a auto-organização. Auto-organização é algo tão importante dentro dos times ágeis, né? Como manter um time motivado, como criar a cultura do feedback, né? Como evoluir pessoas e times, né? E no quinto módulo, que eu chamo de estruturando a adoção, você vai ter aqui ó, como que você usa bem esse módulo, é uma aula introdutória, porque esse módulo é um módulo mais prático, né? Então como você vende agilidade internamente, como que você cria uma visão, como que você cria um plano de acompanhamento, como que você define KPIs, né? Como que você utiliza o ágil para adotar o ágil. E aí se você vier aqui, eu vou até dar um editar aqui só para vocês verem, né? Vocês vão ver informações dos bastidores. Aqui ó, criando um plano de acompanhamento, aqui tá a aula, né? E aqui embaixo a gente tem alguns materiais extras que você vai receber, por exemplo, template de OKR, porque um plano ele é muito baseado em OKR, no 5 Bold Steps, né? Enfim, tem várias práticas, né? Se você vier aqui, por exemplo, no Decifrando Agilidade, no Porquê Ser Ágil, por exemplo, né? Você vai ver que tem a aula, você vai ver aqui nos extras que tem o que, ó? Tem o PDF dessa aula e tem o MP3, né? Poxa, eu não quero ver a aula, eu quero só escutá-la de novo. Você pode baixar e escutar no seu celular. Enfim, você vai ver que todas as aulas, né? Todas as aulas ela tem essa estrutura, né? E tem esses conteúdos justamente para o quê? E se você for ver, todos os módulos estão aqui, ó. São os detalhes de como eu acredito que você evolui como um Agile Coach ou uma Agile Coach. Este aqui, que eu mostrei para vocês e vou mostrar novamente, é o que? É o Formação Agile Coach, né? É o Formação Agile Coach. Isso aqui é o Formação Agile Coach nu e cru, vamos falar assim, né? Então esses são os módulos que tem por dentro. Essa é a maneira que eu entendo que funciona, né? Esse conteúdo é um conteúdo que sempre está em atualização, é um conteúdo que está sempre buscando, que eu estou sempre buscando o que? A melhoria contínua desse conteúdo, né? Então, este é o Formação Agile Coach, te mostrando aí muito no detalhe, né? E isso que você viu aí, né? Todo esse conteúdo é o que eu vou abrir as inscrições depois da live de domingo, né? Depois da live de domingo vai estar abertas as inscrições para a segunda turma do Formação Agile Coach. É a segunda turma, a gente teve uma turma esse ano, foi a primeira, né? A gente vai para a segunda. É um ponto importante aí, tá? Essa turma, depois de domingo, ela fica aberta, as inscrições vão ficar abertas só por 7 dias. Depois de 7 dias você não consegue mais entrar. É uma grande oportunidade para você fechar o ano aí e se preparar para janeiro e dezembro. Em janeiro você já está pronto ou pronta para o mercado e cair para dentro do ano novo que vai vir, 2021, né? E tendo todo esse conhecimento de uma maneira estruturada. São 10 anos de conhecimento durante 30 dias. Você vai ter acesso a toda a minha experiência de 10 anos, de mais de 10 anos em 30 dias. É por isso que eu chamo de 10 anos em 30 dias, né? Eu vou ficar com acesso ao conteúdo só durante 30 dias? Não, o conteúdo você tem acesso eterno ao conteúdo. Todo o conteúdo do Formação Agile Coach, você tem acesso eterno a ele, né? Os 30 dias, porque eu tenho 30 dias de dedicação exclusiva à turma,
Tá? Eu estou dentro do grupo dos alunos, eu respondo o WhatsApp dos alunos, eu estou exclusivo, praticamente exclusivo para os alunos, né? Durante 30 dias. Depois desses 30 dias você não fala mais comigo? Lógico que não, eu continuo conversando, só que eu já não tenho a mesma exclusividade. Então eu dedico mesmo 30 dias ali para que você saia desses 30 dias de uma maneira diferente que você entrou. Mesmo que você não assista todas as aulas, porque você pode assistir essas aulas no seu tempo, elas estão online, você assiste ela dentro do seu tempo, você assiste ela da maneira como você fizer, como você quiser, fizer e quiser, né? Então esse é o grande lance aí, né? E eu confio tanto no conteúdo do Formação Agile Coach que eu dou uma garantia incondicional. Qual que é essa garantia? Se lá no domingo você quiser comprar o Formação Agile Coach, e no momento que você comprar, você já tem acesso às aulas, né? Você entrar, não gostou e falar assim, olha Roberto, eu quero cancelar. Você vai ter um botãozinho lá que você vai clicar e vai falar assim, quero cancelar, quero o meu dinheiro de volta. Automaticamente, né, o seu dinheiro já vai estar de volta. Vai ser só o trâmite aí do cartão, enfim, né, se você pagar em cartão de crédito, alguma coisa assim, só o trâmite bancário pro dinheiro estar de volta, tá? Não tem problema nenhum, nada. Não gostei da sua camisa, não gostei da maneira que você fala, não gostei disso, eu não gostei daquilo. Você não precisa me explicar, você simplesmente precisa entrar lá, você não precisa falar nada comigo e falar assim, olha, quero meu reembolso. Pronto, eu vou simplesmente, né, clicar no botãozinho OK e você vai ter seu dinheiro de volta sem letrinhas pequenas, sem desconto, sem nada. Durante 7 dias você pode assistir o curso inteiro. Não gostei do curso, toma o meu dinheiro de volta. Não tem problema. Eu confio tanto na qualidade do conteúdo do Formação Agile Coach que eu tenho certeza que no momento que você começar a assistir, você vai gostar e isso vai gerar resultado para o seu dia a dia e você vai querer ficar com esse conteúdo ali guardado por um bom tempo para você sempre consultar. Os alunos da primeira turma até hoje usam e consultam e vão e voltam, né, para falar para aprender cada vez mais. Tem aluno que já viu 3, 4 vezes a mesma aula. Enfim, né? Então é com você. Eu não tenho o risco, é todo meu. Você pode comprar e eu te devolvo o dinheiro. O risco é todo meu. Tá? E no domingo, né, se você comprar, algumas pessoas até que trabalham comigo no Método Agile, você está exagerando, isso aí já é bom demais, esse conteúdo já é denso demais, você já deu Dojo 15K, já deu live, já deu tudo, né? E você quer fazer mais, deu mentoria grátis, né? Você quer fazer mais, eu vou fazer mais, porque eu acredito que eu posso fazer mais, esse é o meu propósito, né? Cada vez mais o quê? Fazer mais e mais e mais. Tá? E se você comprar o Formação Agile Coach no domingo, você vai ter direito a alguns bônus que só quem comprar nessa segunda turma vai ter. Primeiro é o quê? Acesso exclusivo e eterno ao Métricas para Times Ágeis Online, que é um outro curso meu com mais de 40 horas de conteúdo sobre métricas, sobre como tornar um time cada vez mais produtivo. Né? Além disso, você vai ter acesso ao quê? A todas as lives de 2020. São mais de 50 horas de conteúdo de lives de 2020 do métodoagile.com. Você vai ter acesso a todas elas. Todas elas, tá? Você ainda vai ter o quê? 4 Masterclass comigo. 4 Masterclass comigo ao vivo. E sabe qual que é o melhor? A turma decide o tema do Masterclass. Poxa, senti falta de tal coisa, senti falta de você falar disso. A gente cria essa aula e eu trago essa aula para você, tá? Ao vivo. Eu não vou conseguir assistir ao vivo, vai ficar gravado, você vai assistir quando você quiser. E você ainda tem acesso às aulas ao vivo da outra turma. Ou seja, você tem acesso aí a mais, no mínimo aí, a mais umas 10, 15 aulas aí, vamos falar, porque na última turma a gente teve 7 aulas ao vivo, então mais 4, 11, né? A 10 aulas aí, vamos arredondar. A 10 aulas ao vivo você vai poder assistir novamente a hora que você quiser, isso faz parte do Formação Agile Coach, tá ok? Além disso, tem um bônus simplesmente sensacional. Eu falo muito que soft skills é a base do conhecimento do Agile Coach. Eu conheço muito de agilidade, eu sei muito de como aplicar esses soft skills. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não sou o mestre de te fazer evoluir com os seus soft skills. E por isso, nada melhor do que a gente ter alguém que ajude a gente a evoluir e te ajude a pensar de uma maneira bem melhor sobre soft skills. Então vai ter um bônus muito especial nessa segunda turma, que é o quê? Uma aula com um coach especialista em soft skills para agilistas.
Eric Fer. Eric Fer vai dar uma aula para você que entrar na segunda turma do Formação Agile Coach. Então você vai ter acesso a uma aula exclusiva com o Eric Fer sobre soft skills, né? São soft skills aí para agilistas. Ele vai te mostrar muito aí como você pode fazer para evoluir, identificar gaps, enfim, muita coisa. O Eric Fer é sem dúvida nenhuma uma das referências nessa questão, tá ok? E aí o grande ponto, né, que você tem que analisar disso tudo, né? Para pensar só. Você vai ter acesso ao FAQ, né? Mais ou menos umas 30 horas de conteúdo, né? E tudo isso que eu te falei, mais métricas, mais as lives, mais as masterclass, mais a aula com Eric Fer. Na verdade, entrando na segunda turma do Formação Agile Coach, você está saindo com mais de 100 horas de conteúdo de muita qualidade. Para pensar, o Dojo 15K, as lives e todo o conteúdo que eu faço é o conteúdo de graça. Tem um conteúdo pago, né? O conteúdo pago a gente vai mais no detalhe. Eu te levo a um nível de detalhe muito maior. Ah, por que você não faz isso de graça? Porque não tem jeito, seria impossível eu escalar o nível de profundidade do conteúdo pago, vamos falar assim, para o conteúdo de graça. Então, você vai ter acesso a mais de 100 horas, tá? A mais de 100 horas de conteúdo para você fazer a hora que você quiser. É muita coisa. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E tem mais? Tem mais. Você ainda vai ter acesso ao grupo exclusivo dos alunos do Formação Agile Coach, onde a troca de experiência é incrível. Só para vocês terem noção, até hoje, já acabamos a segunda turma, a primeira turma do Formação Agile Coach. Até hoje os alunos trocam e fazem encontros ao vivo entre eles para trocar experiências, ou seja, você vai fazer parte disso. Você vai fazer parte quase de uma comunidade aí que está pulsando, né, conteúdo, pulsando, como é que eu falo? Muita troca de experiência entre os próprios alunos, né? Ou seja, é algo sensacional, é algo verdadeiramente muito bom. E outra coisa, né? O principal, mas mais uma coisa, você tem acesso a todas as atualizações de conteúdo do Formação Agile Coach. Atualizou o conteúdo, você tem acesso. Atualizou um conteúdo, você tem acesso. Criou um módulo novo, você tem acesso. Tá? Então, nesse formato do FAQ, você tem acesso a todas as atualizações de conteúdo do Formação Agile Coach. E, melhor, né? Se você não gostar, te devolvo seu dinheiro integralmente, tá? Mas agora eu quero que você foque aqui nessa última aula, que será aqui nesse final dessa terceira aula e na aula que será domingo, onde eu vou te mostrar como um Agile Coach vence os seus obstáculos, né? E eu também, obviamente, irei abrir no final dessa aula de domingo as inscrições para o FAQ, caso você queira fazer parte. Mas eu quero que você foca lá. Domingo vai ser o quê? Vai ser ao vivo comigo. Como vencer os seus obstáculos? Como um Agile Coach vence os seus obstáculos? Como você identifica esses obstáculos e como você passa por esses obstáculos? Eu vou te contar muito dos obstáculos que eu tive na minha jornada e como eu venci esses obstáculos, tá ok? Então, domingo vai ser ao vivo, não tem replay, não tem como ver de novo, só vai ver quem estiver ao vivo. Então, se você quiser vir e se você quiser entender como um Agile Coach vence os seus obstáculos, vem para a aula de domingo, 8 horas da noite, para a gente encerrar com chave de ouro o nosso Dojo 15K, esse evento, sem dúvida nenhuma, épico, que veio para marcar a história, tá ok? Domingo, 8 horas da noite. Qualquer dúvida, qualquer comentário, eu vou te pedir para você deixar em algum lugar aqui dessa página, comentário, me manda mensagem no Telegram, vai lá no grupo do Telegram, metoagile.com/Telegram, pode mandar sua mensagem para mim, enfim, faça contato, direct no Instagram e tudo, tá? Assina aí, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal do YouTube, isso ajuda muito aí na distribuição dos conteúdos, mais de 100 vídeos que eu tenho aqui no Formação Agile Coach, não, que eu tenho aqui no canal do YouTube, totalmente gratuitos para você assistir, para você devorar e estar cada vez mais pronto e próximo de se tornar um ou uma Agile Coach faixa preta, tá ok? Vem que vem. Vem domingo, 8 horas da noite e vamos lá, te vejo lá. Meu nome é Selma, eu sou aluna do FAQ, do Formação de Agile Coach do Roberto Brasileiro. Eu conheci o Brasileiro através dos vídeos
E eu sempre gostei muito dessa abordagem que ele dá do Agile no dia a dia. E nesse foco de estratégia que ele tem, principalmente no papel do Agile Coach dentro das organizações. E ele traz algumas ferramentas no treinamento bastante úteis e poderosas, importantes, e ensina a usar, ensina a como utilizar aquilo de uma forma simples, objetiva. Ele dá vários exemplos e ele traz muitas histórias pessoais. Eu gosto das histórias dele, né? Ele traz muitas histórias pessoais, muitos cases que ilustram todos esses conceitos, né, na prática. Eu gosto muito no foco que ele dá em como fazer um trabalho estratégico dentro das empresas, com resultados rápidos, com relacionamento com alto escalão, como se dá esse relacionamento com o alto escalão. Ele dá várias dicas a respeito disso, como você se relacionar, como você se apresenta, como trabalha essas informações e como você faz tudo isso funcionar. Então o FAQ vem com essa proposta de resultados, de conceitos importantes, de você, como Agile Coaching, atuar de forma estratégica, ter isso em mente, que a sua posição é muito mais como estratégia ao lado do CIO, do alto escalão. E aliado também a participação do Roberto, né? Ele sempre está muito presente respondendo os questionamentos, ele sempre responde de uma forma bastante completa, ele é dedicado, ele se dedica e o objetivo dele é te explicar, o objetivo dele é que você entenda. Então ele é generoso ao passar o conhecimento dele para nós e ele é extremamente atencioso, parceiro, sempre foi durante todo o período do treinamento e eu tive também o privilégio de fazer parte de um grupo muito especial de pessoas que participavam muito, sempre estavam interagindo, que traziam ideias, questionavam muito, trouxeram suas experiências, o seu case, isso só enriqueceu. Então, para essas pessoas que querem fazer um trabalho diferenciado, diferente, um trabalho que traga valor para o cliente, né? Eu indico o treinamento do FAQ do Roberto e para todos vocês, para todos que escolheram esse caminho da agilidade, eu desejo muito, muito sucesso e que vocês encontrem pessoas e grandes parceiros nessa jornada. E, como diz sempre o Roberto, brasileiro, vamos que vamos, bora aplicar. Meu nome é Rafael Rank, tenho 35 anos, sou de Brasília, trabalho como gerente de soluções e Agile Coach. Sou aluno da primeira turma do Formação Agile Coach, do Roberto Brasileiro do métodoagil.com, e estou aqui para compartilhar com vocês o meu feedback e minhas experiências com o curso, o treinamento. Para mim é muito mais do que uma aula, do que uma formação, uma certificação. É um conteúdo que foi pensado no que o mercado procura para um Agile Coach, uma fonte de consulta riquíssima para toda a experiência, para todo o dia a dia de um trabalho de um Agile Coach. Não só uma aula que você vai seguir, que você vai chegar numa certificação, mas um material que vai te apoiar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua condução da agilidade, desde a adoção, a formação dos times, da estruturação, com muito conteúdo enriquecedor, uma fonte de consulta e uma fonte de informações inesgotável ali, né, para o dia a dia do nosso trabalho, que vai com certeza contribuir muito. E o diferencial mesmo é que o material foi todo pensado naquilo que o mercado procura, né? Não é um material focado em agilidade de métodos e processos, focado na cultura, focado na agilidade com o movimento, que vai estar ali sempre disponível para a gente poder consultar, para a gente poder se apoiar. E um outro diferencial também é a turma, né? O curso foi focado foi pensado para não ter um fim,
ele tem uma continuidade, a turma vai estar ali sempre debatendo sobre os assuntos, se apoiando, teve as aulas ao vivo, as mentorias em grupo para as turmas. Então, além de um conteúdo gravado e um material riquíssimo para a gente poder sempre se apoiar, com certeza esse grupo que vai estar junto aí vai ser enriquecedor para a carreira e para o nosso trabalho no dia a dia como agilista. Deixo aqui meu feedback positivo, um material sensacional, muito fantástico e que com certeza eu recomendo a todos. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Percy Amorim, tenho 30 anos, hoje eu ocupo uma posição de head de projetos numa startup em São Paulo, mas trabalhei a minha vida inteira com gestão de projetos, utilizando mais diversos métodos e frameworks, né? E ultimamente mais familiarizado aí com o Ágil, foi isso até que me remeteu a procurar o método Ágil.com, através do Roberto, que é uma pessoa que eu já conheci há algum tempo, e fazer parte aí da turma do FAC, né? Então, o que a formação Agile Coach aí me agregou aí nesses últimos tempos, né? Acho que elencar para vocês os dois principais, né? O primeiro é que a gente não foca em um framework, um método, uma ferramenta específica, né? Uma visão muito mais ampla de agilidade em geral, em como você extrair o melhor ali do seu contexto e avaliar o seu contexto para poder aplicar da melhor forma possível aspectos de agilidade tanto para o time quanto para a organização. Então acho que esse é o papel ali do Agile Coach, né? Atuar mais nessa camada estratégica e organizacional, obviamente que auxiliando sempre aos times. E o segundo ponto é principalmente voltado à questão de uma comunidade que seja criada a partir do momento que você faz do grupo, né? Com encontro e lives ao vivo, a gente pode trocar experiências, contar situações do mundo real ali, direto da trincheira, né? E poder aprender e poder compartilhar também aprendizados nossos. Então, isso aí é uma coisa que não tem preço, né? Então, convido você a fazer parte aí da comunidade do método.com e pode ter certeza que esse conteúdo aí do Roberto vai te agregar demais aí.